Graça e paz, nação do avivamento. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Deus é bom. Amém? O Senhor é bom. Tudo que há de bom foi nos dado por Deus. Não há em Deus maldade. Só há em Deus bondade. Deus é bom. Deus costumo dizer, né, que Deus é tão cheio, né, de bondade, como o sol é cheio de luz. E até mais ainda, né? Porque a essência de Deus é ser bom. Por que acontecem as coisas ruins? Por causa de Satanás, o adversário de Deus e nosso adversário. Aí, algumas coisas nós não entendemos, né? Algumas coisas nós não compreendemos e a gente poderia questionar assim, por que então, e Deus não elimina logo com Satanás, né? Ou até por que permitiu que ele aparecesse? Então as perguntas serão infindáveis, mas a gente precisa entender que nós somos criaturas de Deus. E nós não podemos ficar também questionando o Criador, né? E por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. Porém, quando a gente humildemente se debruça para ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e ver o que Deus tem para nos falar, a gente vai compreender que as maldades de Satanás, elas têm um prazo para terminar. E o próprio Satanás também já tem os seus dias contados. Um decreto já sobre ele. Isso vai acontecer nos tempos do fim, que nós não estamos nem muito distantes, né? Quando a gente olha assim para o mundo, a gente vê que a gente não está nem tão distante assim. Embora não sabemos quando. E esse nem tão distante pode ser 100 anos também. Então é muito relativo, né? Como pode ser um mês, enfim. Mas o plano de Deus, o propósito de Deus, ele tem começo, meio e fim. Repare que a nossa vida, nós nascemos em algum ponto da história e depois nós deixamos este mundo, num ponto da história também, certo? Só que a história é muito maior do que nós. Nós somos inseridos dentro da história. Outras gerações já passaram, outras gerações provavelmente virão. Nós estamos nessa geração. Então nós precisamos entender que nós temos um começo e um fim. Deus não teve começo, Deus não terá fim. Nem isso a gente consegue compreender, porque como a nossa mente é finita, nós não conseguimos conceber dentro da nossa mente finita algo ou alguém que seja infinito, entendeu? Nós não conseguimos conceber alguém que nunca nasceu, que sempre existiu, né? Para ver como é que nós somos limitados e como Deus é grandioso. Então não tem como a gente questionar. Então, humildemente, quando a gente se debruça para perceber que Deus, ele tem um plano, e no plano de Deus, nós estamos aqui no meio, nós entramos na história, mas o plano de Deus já está acontecendo há muito tempo. Antes da Terra, essa Terra que a gente vive, esse planeta, ele está do jeito que está, né? Antes dele surgir ou dele ter a terra, mar, essa estrutura do planeta, Deus já tinha um plano para aqueles que iriam habitar no planeta. Entre eles, nós. Deus já tinha um plano traçado. E é interessante, quando a gente fala de plano de Deus, o maior plano de Deus, ou a parte maior de todo o plano de Deus, mais impactante, mais extraordinária, é exatamente
quando ele envia seu Filho para morrer na cruz, pagando assim os nossos pecados, pecados de toda a humanidade, dos que vieram antes de Jesus, do tempo de Jesus e depois de Jesus, um sacrifício único. A gente nem consegue compreender bem o tamanho desse sacrifício. Um sacrifício que precisou vir o Filho de Deus e ele ser sacrificado. E ali, uma dívida estava sendo paga, um resgate estava sendo pago. E nós, toda a humanidade, tendo a possibilidade de ser resgatada das garras de Satanás. Então, em algum momento, Satanás ganhou domínio sobre o homem, sobre a humanidade. E com a morte de Jesus na cruz, morte e ressurreição, ele perdeu esse domínio. Isso tudo faz parte do plano de Deus. Então, olha o plano de Deus acontecendo. Lá no final dos tempos, Satanás será preso, depois será lançado no lago de fogo. Então, haverá um tempo que a morte será destruída. Sabe? Então, olha, as coisas que nos afligem deixarão de existir. Então, o plano de Deus é muito grande. E nós estamos aí, nós somos um pontinho no meio aí desse plano. E graças a Deus que nós tivemos o privilégio de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, crer em Deus, porque isso é um privilégio, sabia? Poderíamos não reconhecer. Poderíamos, porque Deus nos deu uma mente, uma estrutura mental, emocional, e Ele nos fez com uma capacidade da gente poder usar até para rejeitá-lo. Para dizer, não creio em ti, não quero te servir, não acredito nessa palavra. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu um poder de escolha. Por que Ele deu esse poder de escolha? Para que a gente pudesse livremente amá-lo. Um amor não pode ser programado, não pode ser uma coisa como um robô que tenha que fazer. É algo que tem que ser espontâneo. Entendeu? Por isso que eu digo que é um privilégio, porque o Espírito Santo toca em cada pessoa, chamando essa pessoa para Deus. Mas a pessoa pode resistir e recusar. E quantas pessoas têm recusado, né? Mas Deus continua chamando essas pessoas. Você quer ver uma coisa? Você sabia que Deus, Ele altera o plano dele? Sabia disso? O plano dele está lá, como se fosse um arquiteto, como se fosse um cientista, né? Um desenhista, que está lá o plano todo traçadinho. E ele, em algum momento, ele altera um pouco aí esse plano. Você quer ver? Perguntaram, né? Havia um questionamento no coração das pessoas. Por que está demorando o final desse plano? Por que Jesus não vem logo? Por que não termina logo todas as coisas? Aí o apóstolo Pedro, ele responde essa pergunta dizendo assim: Deus, Ele está esperando que mais pessoas se convertam. Então, por isso, o tempo é esticado. Chegou o tempo, Ele estica mais um pouco. Interessante que a gente vê isso na vida das pessoas, sabia? Tem pessoas que parece que o tempo já chegou para ela, mas Deus estica o tempo dela, para que ela possa reconhecer o Senhor como o seu Salvador. Lembram da mulher, da viúva, lá da casa de provisão? Hoje é a festa da colheita da casa de provisão. Amém? Glória a Deus. Festa da colheita da casa de provisão. Casa de provisão que a gente teve que interromper, né? A gente estava naquele ritmo todo certinho, programado, tinha agenda, tínhamos nossos planos.
E ninguém esperava, né? Ninguém contava com isso que aconteceu aí. E que estamos vivendo ainda, né? Essa questão da quarentena. Precisa todo mundo aí, distanciamento, com máscara. Glória a Deus. Igual ontem eu vi no shopping, né? Tive que ir no shopping comprar uma coisa. Aí eu observei lá as pessoas, tudo de máscara e tal, né? Eu observei também nos bares. Fui na Zona Norte ontem, passando pela Zona Norte, Olaria, Bom Sucesso, Ramos. E estava observando os bares cheios. Lá não vi protocolo não, né? Eu vi lá tudo muito largado, né? Nos bares a turma não consegue manter. Mas, você vê, todo mundo foi pego assim de surpresa. Nós não fomos tão pegos de surpresa assim, né? Quem é daqui no Manaus sabe, que já tinha um aviso dos eclipses. Mas isso aí isso é outra história, né? Não vamos entrar nessa história hoje. Não fomos muito pegos de surpresa. Não sabíamos o que era, mas sabia que vinha alguma coisa para o mundo no ano de 2020 que iria complicar o mundo e realmente veio, né? Os sinais de Deus não falham. Mas a gente teve que dar uma parada, né? E agora vai se normalizando as coisas. E nós voltamos para as casas. Claro, cada caso é um caso e cada casa é uma casa, né? Então, está sendo agora tudo bem. Não está sendo feito no pacote, né? Está sendo analisado casa por casa, mas estamos fazendo, estamos aí de volta. Então, quando a gente vê a casa de provisão, já entrando nessa parte da provisão, da casa de provisão, estava lá uma viúva. O que a viúva disse para Elias? Aí eu vou falar aqui bem à vontade, porque até quem é da casa de provisão já estudou, né? Hoje é o encerramento aqui da casa de provisão. Mas a gente tem o texto aí? Tem o texto de 1 Reis 17 aí? Tem? Então coloca o texto na nossa tela aqui. Não teremos lá para a TV, né, Davi? Botou para a TV? No YouTube? Segurando bem? Segurando bem? Amém. Tinha mandado cortar as imagens da TV. Falei, bota a TV sem imagem, assim, sem texto, sem imagem, sem foto, sem nada. Porque pesou muito pela manhã e aí eu mandei tirar. Mas o Davi deu um jeito ali. O Davi é o mago desse negócio aí de... O Davi é o mago da internet, entendeu? Se é esse menino, o mago da internet. Resolve tudo, tremendo. Muito bem, então está ali. Vamos ler então esse texto, que eu quero mostrar algumas coisas aqui. 1 Reis 17, vamos ler de 12 a 14, né? Depois o 24. Mas ela respondeu, a mulher, a viúva, quando Elias chegou na casa dela e pediu, né, ali o alimento. Aí ela disse, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Olha a situação da mulher, não tem nenhum pedaço de pão. Havia uma seca muito grande, que já durava muito tempo, então a fome chegou na terra. Então era um período de seca, de fome, não tinha de onde tirar alimento, mantimento. Era muito tempo de seca. Então a mulher disse, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha e num jarro um pouco de azeite numa botija. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Percebeu aí? Para que a comamos e depois morramos. Ou seja, o destino dela já estava traçado. Ela não tinha dúvida do que ia acontecer. Ela sabia que em poucos dias ela iria morrer. Você percebeu? Ela não tinha dúvida. Porque ela só tinha um punhadinho de farinha e um pouco de azeite. Com essa mistura que se fazia o pão. E era o alimento principal deles ali, e até era o único alimento, porque não tinha nada mais.
E ela só tinha na despensa um pouco de farinha e um pouco de azeite. Então ela sabia que ela ia comer junto com o filho dela, e em seguida ela ia morrer porque não tinha mais de onde tirar. Certo? É ela mesma que conta aqui o destino dela, nesse versículo 12. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, fazer um fogo, né? E preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Este é o plano traçado para a vida daquela mulher. Esse era o plano. Então, quantas pessoas já estão com planos de derrota definido, planos de morte definido, plano de fracasso definido, plano de falência definido, estabelecidos. Mas aí chega o profeta naquela casa. O profeta Elias, ele representa hoje a igreja do Senhor Jesus, sabe? Ele representa a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus é a voz profética. A igreja de Jesus, quando eu falo igreja de Jesus, cada discípulo forma a igreja de Jesus, né? Os que compõem aquela igreja. Então, a igreja de Jesus é voz profética. Então, você, jovem, é voz profética. Você, adolescente, é voz profética. Você, adulto, homem, mulher. Então, nós somos voz profética de Deus. Assim como Deus mandou Elias, Deus manda hoje a sua igreja. A quem? Quem é o destinatário? É aquele que já está com um decreto de morte sobre a cabeça dele. Aquele cujo plano de vida já está estabelecida ali a derrota, o fracasso, a morte. Aí chega a voz profética de Deus para mudar o quadro. Foi o que aconteceu ali. Deus falou para Elias assim, olha só, muitos aqui conhecem essa história, aqueles que não conhecem estão vendo agora. Deus falou para Elias, Elias estava em Israel, um outro país, e Deus falou, olha, vá para a cidade de Sarepta, num outro país, fora de Israel, que eu separei uma viúva que irá cuidar de você, que irá te alimentar. Porque Israel estava seca também, estava fome. Agora, olha só, gente. Antes disso, Deus já tinha mandado corvos, sabe corvos, pássaros, levar carne e levar pão para ele. Chegava voando. Você acha que Deus realmente precisaria de uma viúva num outro país para dar um pedaço de pão, para alimentar o profeta dele, Elias, que iria cruzar o país, sair do país, para chegar num outro território, para ali uma viúva ir dar provisão para ele? E convenhamos, quando a gente conhece aqui essa viúva, a gente vê que era uma viúva à beira da morte. Você acha que este era o plano de Deus para suprir a necessidade do profeta Elias? Era, sim ou não? Não, né? Claro que não. Deus ia precisar disso? Que Deus ia precisar? Deus, na hora ali, lembra mais tarde, quando Elias teve um combate lá com Jezabel, e Elias estava já muito cansado e adormeceu, o desânimo bateu sobre ele, veio um anjo, tocou nele, e tinha água e pão para ele se fortalecer. Veio dos céus aquilo ali. Deus vai precisar de uma viúva, já sem nada, para cuidar dele? Não. Então vamos perceber aqui, quem é que estava cuidando de quem? A viúva cuidando de Elias, ou Elias foi para cuidar da viúva? Elias foi para cuidar da viúva. Então, na verdade, quem é que estava preocupado? Deus estava preocupado com quem ali? Estava preocupado com Elias ou estava preocupado com a viúva? Com a viúva.
Então, no plano de Deus, lá na mesa de Deus, no plano dele, ele viu aquela situação daquela viúva, mas para a viúva, o tempo dela já tinha terminado. O fracasso já estava decretado, a morte. A viúva só estava vendo ali a desgraça. E ela diz nesse versículo 12: estou olhando uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Já está definido. E ela nem sabia que tinha ainda problemas maiores para ela enfrentar, além da falta de comida. Tinha coisa ainda maior. Ela nem imaginava. Aí chega Elias. Olha o que Elias disse lá no versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Vai lá e faça o bolo. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. É impressionante, né? As coisas de Deus. Olha, vocês que estão iniciando na carreira com Deus, se preparem, porque vocês vão entrar num período mais emocionante da vida de vocês. Amém? Vocês vão conhecer coisas que vocês nunca imaginaram conhecer. Vocês vão experimentar milagres de Deus, ações de Deus, extraordinários de Deus. Vocês nunca imaginaram. Vocês vão experimentar. Vocês estão entrando para uma verdadeira aventura, a maior aventura da vida de vocês. Amém? Aí Elias disse: vai e prepara primeiro para mim. Será que Elias era tão insensível assim? A mulher disse que ele já estava morrendo, só tinha aquilo ali, e eu ia comer, depois eu ia morrer. Se Elias, o que seria o mais lógico, né? Ah, então tá bom, desculpe, pode ficar aí com a sua comidinha aí, né? Pelo menos você vai, não divide comigo não, senão vai morrer antes. Não é isso? Mas ele falou: vai lá e faça, mas traga primeiro para mim. Aí a gente pode entender isso. O que estava passando na cabeça de Elias, né? Aquilo ali era Deus dirigindo Elias, não era de Elias. Era Deus dirigindo Elias ali a falar aquilo. O que Deus queria? Testar a fé daquela mulher. E nos ensinar hoje, quando a gente lê esse texto, meu Deus, o que ele queria? Isso tudo faz parte do grande plano de Deus, da mente de Deus. Aí, olha que coisa impressionante. No versículo 14, ele diz assim: pois assim diz o Senhor. Veja que Deus que estava falando, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aí nós vamos para o versículo 24, porque aconteceu exatamente isso. A farinha não acabou, o azeite não acabou, a gente conhece a história. Só tinha comida na casa daquela mulher. Ela viveu o extraordinário de Deus. Por que aquela mulher aceitou o pedido de Elias e fez a comida para Elias, entregou primeiro a Elias? Por quê? Lembra que lá atrás Deus disse assim: vá que eu já separei, uma mulher que vai cuidar de você. Vai a Serepta, deu o endereço dela, ele foi. Mas quando chegou lá, a mulher não sabia de nada. A mulher sabia? A mulher falou assim: ô senhor Elias, eu já estava esperando, Deus falou comigo, ou em sonho, ou um anjo veio, já estava esperando, está aqui comida. Ela falou isso? Não. Por quê? Porque ela não estava esperando. Deus não falou nada com ela. Mas Deus não falou com Elias, que já tinha preparado uma mulher? Como é que é isso, se ela não sabia de nada? É porque Deus tinha preparado o
coração daquela mulher para receber Elias e atender Elias. Ele tinha preparado o coração dela. A Bíblia diz, Jesus diz, né, que ele subiria e o Espírito Santo viria. E o Espírito Santo é aquele que prepara o nosso coração para a gente aceitar o Senhor Jesus. Aceitar as coisas de Deus. Por isso que eu disse aqui no início, né? É um privilégio nós sermos crentes. É um privilégio, porque a gente poderia não ser. A gente tem mais possibilidade de não ser crente do que ser. Por quê? Porque a gente vive num mundo que é oposição a Deus. Nós vivemos num mundo que é contrário a Deus, a Bíblia, é tudo. Então, quando a pessoa se torna um crente em Deus, você vai ver que ela vai enfrentar um monte de oposição dentro de casa. Se é adolescente, e agora você virou crente, aí kkkk, né? Se é uma esposa, às vezes o esposo, agora você vai para a igreja. Não, se é o contrário, o que você vai indo para a igreja? Né? Se não for ofertar a Deus, você vê o que a mulher disse? O que a mulher disse para Elias? Só tem um pedaço, faça e entrega primeiro para mim. Você já pensou? O mundo não consegue entender isso. Ele não consegue entender. Eu estava conversando com o Davi aí, o mago da internet. Eu estava conversando com ele, mago no sentido que ele faz mágica, assim, marabarismo, tá, gente? Não é lado negativo, não. Aí conversando com ele sobre a questão do futebol hoje em dia, né? Os times estão aí com seus canais próprios, né? Como o Flamengo, começou com o Flamengo, né? A Flá TV e os outros times, não é isso que está acontecendo, essa revolução. Aí ele estava me falando, né? De as pessoas estão vendo o jogo, assistindo o jogo e apertando lá. Você sabe que tem um mecanismo que você aperta lá, R$5, R$2, R$10, você aperta, ele vai subindo. Então ele disse que estava vendo lá o jogo e vindo toda hora subindo. O que é esse dinheiro? Esse dinheiro, eu falei assim, é o pagamento para poder assistir o jogo? Ele falou, não, isso aí é espontâneo, é quem quer ofertar lá. Mas como assim? O time está lá jogando, é flamenguista, né? Ele, meu time, que jogada boa, R$10, plá. E, rapaz, que maravilha, toma R$20, tá, e vai subindo o dinheirinho, você vai vendo, vai subindo. Uma parte fica com o YouTube, né? Uma parte fica com o Flamengo. É espontâneo, isso não é nem pedido, a própria pessoa tem à disposição de nada. Que coisa bonita, né? Que coisa bonita, tá. Agora vai fazer isso para a igreja. Vai fazer, deixa um familiar seu saber o que está dando dinheiro. Não é assim? É ou não é? Estão lá fazendo o Flamengo lá, para todos os times, né? Depois você assiste lá o jogo lá da Flá TV, você vai ver subindo o dinheiro. No YouTube é assim, né? Qualquer coisa o pessoal pode ofertar, né? Pode botar lá um dinheirinho. Eu achei legal isso, né? Então, nada contra, eu não estou aqui. Eu só estou dizendo, só para mostrar como que há oposição com relação à igreja. Você chega na escola, coitado do adolescente lá no ensino médio, né? Em aula de história, e aí quando vai para a universidade, for para essas nossas federais aí da vida, essas públicas, né? Aí que a gente já sabe a cultura. E, meu filho, ele vai sofrer ali, ele tem que ser muito firme, se concentrar nos estudos, não ouvir, não ficar batendo de frente, manter a fé. A maioria perde a fé até. Perde a fé, porque quer agradar, a pressão é muita. Aí ele não tem uma raiz, não recebeu umas cajadadas na cabeça na igreja. Ele quer receber umas boas cajadadas. Eu falo logo assim, lembra de mim, você vai ver lá.
Você vai lembrar de mim falando, seu tonto, seu isso, seu aquilo. Para quando pegar a pressão lá, ele lembrar que ele foi trabalhado e tratado. Ou então ele vai, eu assumo, eu sou um tonto. Tá bom. Mas não tem, a gente tem que preparar na pancada. Porque você não imagine o ataque do inimigo em oposição a Deus. Aí a pessoa tem oposição em tudo que ela... Então é mais fácil você não ser crente. É como quando eu estava vendo numa cena bonita lá, num rio, no Piauí, já contei isso aqui, que eu nunca tinha visto aquilo, de subida, né? Os peixes subindo para desovar. Então, subindo a cachoeira, sobe ao contrário. A cachoeira está descendo para cá. E ele subindo, fazendo uma força, caía, voltava, ia até passar. E eu na posição de cima, com o guia me mostrando, e eu vendo os peixes subindo e pulava assim, conseguia passar. Ele tem que fazer aquilo. Gente, não é mais fácil ele nadar para lá? O que ele tem que nadar para cá? Fazer esse sacrifício todo. Mas fazia parte da natureza deles. Acho que é para a desova do peixe. Então ele precisa fazer, que já está na natureza dele. Nadar contra a correnteza. E o crente acaba sendo assim. A natureza dele tem que ter essa natureza, porque vai enfrentar a correnteza. Então é muito mais fácil você não buscar a Jesus. Como é que você busca então? Como é que você se torna um crente em Jesus? Por causa do Espírito Santo. Amém? Só o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que tocou no coração daquela mulher quando Deus falou assim, vai lá em Sarepta que eu preparei uma mulher que vai te atender. Quando ele chega lá, a mulher não sabia de nada, mas o coração dela já estava preparado. É como se ela dissesse talvez assim, olha, eu não sei bem por que eu estou fazendo isso, mas estou sentindo que eu tenho que fazer isso. E fez. O que aconteceu? A farinha não acabou na botija, na vasilha, e nem o azeite na botija. E aquela mulher teve a provisão para ela, para a família dela, para Elias, para vizinhos. Então eu quero dizer aqui para você, que você, quando você é atingido pela provisão de Deus, você se torna também provisão de Deus para muita gente. Amém? Se prepare, porque vão bater na sua porta. Porque vão saber, vão ter certeza que tem provisão ali. E eu não estou falando só provisão material não, gente. Porque há uma provisão que é muito maior do que provisão material. Sabe que é o seu patrão, seu chefe, a sua patroa rica, chegar para você e te pedir uma provisão? Ela vai estar pedindo o quê? Dinheiro? Claro que não. Coisa material? Não, ela tem, você não tem, você é empregado. O que ela está buscando em você? Algo que só você tem. Porque a provisão de Deus, ela é muito ampla. Você vai ter tanta provisão que você vai suprir até os mais abastados. Amém? Então se prepare para viver o melhor tempo da sua vida. Amém? Viver o extraordinário de Deus. Extraordinário. Quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, a gente começa a viver o extraordinário. Olha, você vai ver, eu estou separando aqui para dezembro. Estou separando para o final do ano. E eu não sei, talvez a gente vai precisar aqui de um culto de umas 2 ou 3 horas só de testemunho das maravilhas de Deus desse ano. Vocês vão ficar impressionados, vocês vão ver, Deus fez isso. Porque você olha, a gente olha, a gente não sabe o que está acontecendo com os irmãos. O que Deus está fazendo, está movendo. Então aguarde, que você vai ver quando a gente mostrar aqui. Coisas tremendas, extraordinárias. Muito bem, então essa mulher, ela atende a Elias. Ela não disse que no outro dia ela iria morrer? Não morreu. Nem ela, nem o filho, porque teve alimento.
E aconteceu mais à frente, realmente o filho dela teve um problema, teve uma doença, uma enfermidade, e veio a morrer, por enfermidade. Mas Elias estava ali, houve uma ressurreição naquela casa. Com essa a mulher não contava, nem imaginava. Poxa, multiplicar a comida, mas trazer ressurreição. Então se prepare, casa de provisão, que agora vai se tornar casa de bênção. Se prepare para milagres que você não imaginou. Tem coisa que você imagina, pensa, espera e pede. Deus vai te dar, segundo a boa vontade dele. Mas tem coisa que você não imaginou, não pensou, não pediu, e Deus vai te dar. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao seu Jesus? Aleluia! O tema dessa palavra é o Deus que conquista o seu coração. O Deus que conquista o seu coração. Essa é a 8ª palavra da casa de provisão. Então, provisão tem 8 palavras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras, desculpa, né? 8 letras. Durante 7 semanas, vocês receberam as 7 ministrações. Cada uma com uma letra. E a 8ª está recebendo agora. Como nós estamos numa época excepcional, então, tem pelo menos 2 casas que não pôde completar as 2 letras ali antes dessa. E mesmo assim hoje... Cadê o Davi? Está aí? Davi Martins? Davi Martins? Não? Ah, tá. Não estão. Então, ok. Oi? Então, aí alguns não conseguiram completar e a gente está fechando hoje para poder recomeçar o programa, mas normalmente essa é exatamente a última palavra. Então, a última palavra é o Deus que conquista o seu coração. E eu quero só deixar aqui, antes da gente orar, 2 lições dessa conquista de Deus. A primeira lição é a seguinte: Deus conquista o seu coração através do amor dele por você. Amém? Deus conquista o seu coração através do amor dele por você. Então, o amor, não tem conquista maior do que aquela feita pelo amor. O amor conquista, né, gente? Só se a pessoa tiver o coração muito duro. O amor conquista. Então, quando nós olhamos para a cruz, ali está a prova maior do amor de Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Desculpe, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz: Deus deu prova do seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus deu prova do seu amor pelo fato de Cristo ter morrido. Então a morte de Jesus na cruz é uma prova do amor de Deus. Ele deu prova do amor dele. Então isso conquista. Você olha, por que Jesus morreu? Por que ele fez isso? Por você. Você veja que Jesus passou por pelo menos 2 julgamentos ali, né? Ele foi julgado por Herodes, não encontro nada nele. Manda lá para Pilatos: olha, esse homem é inocente. Não é isso? Não encontro nenhuma culpa nele. Então Jesus foi crucificado sem que os juízes encontrassem culpa nele. Para se cumprir a palavra de Deus, que o cordeirinho que era sacrificado, que morria para pagar pelo pecado daquelas pessoas, no tempo antigo, no Velho Testamento, então se matava sacrificava um cordeiro, o cordeiro morria no lugar da pessoa, a pessoa estava perdoada. Esse cordeiro não podia ter defeito. Esse cordeiro não podia ter defeito nenhum.
Porque se ele vai substituir uma pessoa cheia de defeito, ele não pode ter defeito. Porque é uma substituição, vida por vida. Por isso que os julgadores não acharam nenhum defeito em Jesus. Foi para um, foi para outro. Não achamos culpa nele. Ah, crucifica. Aí ele acabou crucificando para fazer a vontade do povo. Mas, inclusive Pilatos lava as mãos, né? Pede uma bacia lá. Deixa eu lavar aqui minhas mãos, porque eu não tenho culpa disso aí. Jogou a culpa só para quem estava lá. Mas teve culpa porque ele foi covarde, né? Mas cumpriu-se a vontade de Deus e a vontade de Jesus, porque era da vontade de Deus que Jesus entregasse a vida dele na cruz. E era da vontade de Jesus entregar a sua vida na cruz. Por que eles tinham tanta vontade? Porque ele lembrava de você, de mim. Ele lembrava. E quando ele olhava para nós, ele via um destino traçado de morte eterna, de ficar nas mãos, nas garras de Satanás pela eternidade, de ficar sendo dominado pelo maligno. Ele via. Então eu quero morrer no lugar dele. Eu quero ser provisão. Então, Jesus é a grande e maravilhosa provisão de Deus. Amém? Jesus é a provisão de Deus. Então, quando a gente diz igreja da provisão de Deus, é uma outra forma de dizer igreja de Jesus. Amém? O maná, o ministério, o maná 12, o maná, Jesus disse, é o pão. Assim como vocês comeram o maná do deserto, seus antepassados comeram o maná do deserto, eis aqui o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus é provisão. Jesus era um maná que caiu no deserto, chamado de pão do céu. Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida. Da onde que vem o pão? De onde vem o pão? O pão é feito do trigo. O mesmo trigo que faz a farinha. A mesma farinha que Elias disse: enquanto houver fome na terra, não vai faltar farinha nessa vasilha. Não vai faltar o trigo. Não vai faltar aquilo que faz o pão. Não vai faltar Jesus naquela casa. Você pode celebrar Ele com aplauso. Aleluia! Ele disse, se o grão de trigo, Jesus diz isso, pode ter até o texto aí, versículo, João capítulo 12, versículo 24, Jesus disse assim, digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E ele está falando a respeito dele. Jesus diz que ele é esse grão de trigo, está lá, João 12, você pode ler, todo o capítulo depois. Ele diz, eu sou esse grão de trigo, que caí na terra, veio do céu para a terra, morreu na cruz, porque se ele não morresse, ia ficar só ele, não é isso que ele diz? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Então, se Jesus não viesse na terra e não morresse, ficaria ele só. Mas ele só em relação a quem? Quem é que não estaria junto com ele? Quem é esses frutos que não seriam dados, que não apareceriam? Quem? Quem era? Hã? Só a Natália? Só a Genilda? A apóstola também? Hã? Também? Meu Deus, então faz assim, ó. Faz assim. Cadê? Meu Deus, alguém pode filmar isso aqui? Vamos fazer assim, ó.
Sobe aqui, Adriana. Sobe aqui. Sobe aqui, minha filha. Ó, aqui. Quem é esse grão de trigo? Olha o grão de trigo. O grão de trigo não, os frutos do grão de trigo que Jesus plantou com a vida dele. Olha só, quantos, e parece um campo de trigo, quando o vento vai batendo, o vento é o Espírito Santo, vai batendo, e o campo de trigo vai se levando com o vento, para a glória de Deus. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus diz que ele é esse trigo que faz esse pão. Você sabia? Jesus poderia ter nascido em qualquer lugar, né? Aliás, Jesus não precisaria ter nascido, poderia ter aparecido, mas ele nasceu porque ele tinha que nos substituir, então ele tinha que ser como nós, então ele nasceu. Agora, ele podia nascer em qualquer lugar, podia nascer em Jerusalém, a cidade mais importante, né? Ele morreu em Jerusalém, mas podia nascer, morreu e ressuscitou. Ele podia nascer em Jerusalém. Onde que Jesus nasceu? Em Belém. Belém. E o que significa Belém? Casa do pão. Beit é casa. Lem. Pão. Betlém. Casa do pão. Agora, ele podia ter nascido em qualquer lugar. Ele nasce exatamente na casa do pão. E Elias disse: vai lá, faça primeiro um pedaço para mim, depois você faça para você. O pão não vai faltar na sua casa. A provisão de Deus estava entrando. Querido, você que abriu sua casa para receber a provisão de Deus, receber a casa de provisão, sabe, mais do que a provisão, eu tenho certeza, se a gente, hoje não creio que não vai dar, mas vai ter um dia que a gente vai fazer um testemunho aqui da casa de provisão. Então, nesse dia você vai ver, as pessoas vão falar que a provisão entrou. Olha, entra a provisão, livramento. Quando começa uma casa de provisão, entra, muda tudo. Agora, mais do que aquela provisão que você vê, é a provisão que você não vê. Porque a provisão que você não vê é o Senhor Jesus, que entra em espírito na sua casa. Então, essa provisão invisível, essa provisão que a gente não vê, o próprio Senhor Jesus, é maior do que a provisão visível, que é o que Ele faz. Você vai ver mudança na sua vida, na sua casa, na sua família, empresa, filhos. Começa a mudar. Pode ser que você veja uma mudança pequenininha. Se alegre. Se alegre. A mudança pequenininha nós chamamos de pequena nuvem. Pequena nuvem. Essa pequena nuvem com Deus anuncia uma chuvarada que vem. Amém? Anuncia uma chuvarada. Sabe esses pequenos sinaizinhos que você está vendo na sua casa? Se prepare. Chuvarada que vai vir de bênção, de mudança. Mas maior do que isso é a presença invisível de Jesus na sua casa. Essa é a maior de todas as bênçãos. Amém? Então, Deus conquista seu coração através do amor dele por ele. O amor de Deus por nós, ele é evidenciado aqui nesse texto, nessa figura do trigo. O trigo que fez a farinha, que faz o bolo, o pão. Esse trigo é Jesus que morreu por mim e por você. Essa é a prova do amor dele. Amém? Entendeu? Isso conquista. Porque a gente vai ver no versículo 24, coloca o versículo 24 aí, do nosso texto principal. No versículo 24, já no final de tudo da história, ela disse assim: então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Agora sei. Em outras palavras, eu fui completamente conquistada
pelo amor desse Deus. Eu fui conquistada. E ela então declara: agora sei que a tua palavra, que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Que Senhor é esse? Senhor Yahvé, Deus de Israel. Que ela diz assim, Elias se apresenta a ela como Deus de Israel. Por quê? Porque ela era de uma outra nação, servia a outros deuses. E a gente pode fazer uma reflexão aqui também, né? Com tanta gente em Israel, por que Deus mandou ela para um outro país, Sidom? Por que mandou para lá? Onde lá eles adoravam outros deuses. Porque Deus não está olhando para o Deus que você serve, Deus com D maiúsculo, porque só há um Deus verdadeiro. Esse é o Senhor Yahvé, revelado por Israel, por isso que a gente chama Deus de Israel. Mas esse é o Deus criador, é o Deus de todas as nações. Então todos os outros deuses é com D minúsculo, porque são agentes do maligno. Só pode ter um Deus. Amém? Mas Deus não está olhando para o Deus que a pessoa serve, para o demônio, ou se ela nem crê em Deus. Deus não está olhando. Para que Deus está olhando? Deus está olhando para a necessidade da pessoa, porque Ele é provisão. Provisão procura necessidades. E quem tem mais necessidade do que uma pessoa que está servindo o maligno? Quem tem mais necessidade do que uma pessoa que está servindo o maligno? Deus está vendo o fim daquela pessoa. O fim é a morte, destruição, derrocada, desgraça. Então ali Deus manda provisão. Deus, a gente pode pensar assim, né? Podia pensar assim: puxa, não está servindo a Deus? Deixa para lá. Vamos cuidar de quem está servindo a Deus. Gente, nós vamos entender que Deus é Pai. E você vai ver que pai e mãe, se tiver mais de um filho, vai acabar investindo mais no mar problemático. É ou não é? No mar difícil. Tanto é que aquele que não é problemático, às vezes não entende e fica até com raiva. Poxa, né? Eu que sou bom, não recebo esses privilégios, que é esse aí que só apronta. Mas é pai, é mãe, pai e mãe. Já sabe que se esse é bom, amém, então já está bom. Eu quero que esse aqui também seja. Por isso que eu invisto nesse. Essa não é a história do filho pródigo? O mais velho, que era o bonzinho, que ficou em casa, né? O que ele dizia? Eu aqui, você nunca me deu um cabritinho. Agora, para esse que estava lá gastando seu dinheiro com as meretrizes, você mata o bezerro cevado, o bezerro gordo da festa do fim do ano. E ficou com raiva. Não vou entrar nessa festa aí para ele, não. Aí o que o pai disse? Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Esse filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Eu quero dizer para você que filho perdido e filho morto, filho perdido será achado e filho morto será ressuscitado. Se você crê, celebre a Ele, faça alguma coisa, porque a provisão está chegando na sua vida, está chegando na sua casa. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão. Por isso que nós nos reunimos nesse tempo profético. Porque todo tempo é profético. Porque Deus tem voz na terra.
Deus tem voz na terra. E a boca de Deus na terra é a igreja. No Velho Testamento eram os profetas. No Novo Testamento é a igreja, é a boca de Deus na terra. Amém? Então nós vamos ver coisas extraordinárias. E todas as igrejas, amém? Todas as igrejas de Jesus são boca de Deus na terra e são bênçãos. Amém? Glória a Deus. Então essa é a primeira lição que eu quis destacar aqui. Deus conquista o seu coração através do amor dele por você. Segunda, Deus conquista o seu coração através do poder dele para a sua vida. Queridos, o azeite, nós vimos o trigo, símbolo do amor de Deus. O azeite aqui, símbolo do poder de Deus. Então, naquela casa, estava ali. Deixa eu descer aqui. Naquela casa, estava o azeite. Vai ter que mudar um pouquinho ali. O azeite. E o trigo. Amém? Vocês viram que essa mesa aqui está sempre assim, né? Com trigo e com azeite. Aí se pergunta, por que o trigo e o azeite? Provisão de Deus. Provisão de Deus. O trigo fala do amor de Deus, Jesus que entregou a sua vida por nós. E o azeite fala do poder de Deus, através do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele foi derramado. Tem um texto de Atos, vamos ler ali. Lá em Atos, que diz, olha lá, Atos 1:8. Jesus fala para os seus discípulos, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Por que que ele desce? Porque é derramado. É derramado. É derramado. E o azeite ali naquela casa, o que que Elias disse? Não secará a botija. O azeite era essencial para a comida. Não tinha como fazer o pão sem o azeite. Então o azeite era derramado. Agora Jesus está dizendo, o Espírito Santo vai descer. Pedro diz, está se cumprindo a profecia de Joel nessa hora, que disse que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, esse azeite, esse Espírito Santo, esse poder de Deus que tomou conta daquela casa. Aquele alimento, aquele pão, aquele bolo que pôde ser feito e continuar sendo feito, né? Porque não acabava a farinha, o azeite. Aquele pão simbolizava a provisão de Deus, né? O amor de Deus naquela casa. E o azeite simbolizava o poder de Deus naquela casa. O poder de Deus entrou ali. Por isso que houve a ressurreição do menino. Por isso que houve coisa extraordinária, milagrosa, que só o Espírito Santo pode fazer. Então, quando a pessoa recebe Jesus, que é a provisão de Deus, ela recebe o Espírito Santo. Percebeu? O Espírito Santo é o agente de milagres dentro de uma casa. É o azeite. Ele é o agente de milagres. Então, coisas impossíveis, elas são feitas de forma milagrosa. Por que agente? Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo muda até corações duros, que ele convence a pessoa do pecado, do juízo que vem sobre ela, e ela se converte. Amém? Então, isso conquistou o coração daquela mulher. Conquistou pelo amor, representado ali pelo trigo, a morte de Jesus, e conquistou pelo poder, representado pelo azeite,
poder do Espírito Santo que faz milagres. E aconteceu verdadeiros milagres dentro daquela casa. Queridos e amados aí, amadas, né, da casa de provisão, que recebeu casa de provisão, que vai receber, que vai começar a casa de bênção. Você teve o seu coração, todos nós, né, conquistados pelo amor de Deus, pelo poder de Deus. Se prepare, como eu disse no início, para viver a maior aventura da sua vida. Viver o extraordinário. Porque onde há amor de Deus e poder de Deus, onde há provisão e há poder, onde há a provisão vinda por Jesus e os milagres do Espírito Santo, nós não podemos esperar outra coisa senão viver coisas extraordinárias, tempo extraordinário com Deus. Amém? Foi assim com a igreja no início, será sempre assim, porque Deus não muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo à Igreja da Provisão de Deus. Seja bem-vinda a essa celebração da colheita da casa de provisão. Amém? Em nome de Jesus, seja muito bem-vindo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós podemos celebrar ao Senhor? Podemos? Então está vindo ali o nosso homem dos 7 instrumentos. O mago, é um outro mago que a gente tem aqui, né? O mago dos 7 instrumentos. Ele estava lá colocando as imagens da música lá da letra lá no projetor. E agora ele está descendo, vai pegar violão e vai e vai tocar. Meu Deus, é o homem dos 7 instrumentos. Aí você pergunta assim: puxa, não tem outra pessoa para fazer isso não? Não tem mais gente? Até tem, mas nós reduzimos o número em função da quarentena, entendeu? Para não ficar muita gente aqui em cima. Então a gente reduziu. Mas tem gente para fazer isso. Então, por enquanto, ele está fazendo tudo, tá? Então, vamos celebrar, né? Vamos falar de milagres. Vamos ver se está alinhado comigo. Vamos nos colocar de pé, queridos. E a gente vai celebrar. E logo em seguida eu vou orar com vocês. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas. Comece a ver as promessas sendo liberadas. Sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Sendo liberadas sobre mim. Sendo liberadas sobre mim. Sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar, declare. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago. O preço que foi pago lá na cruz. Me dá vitória nessa hora. Vitória. Creia na vitória.
vitória nessa hora. Nessa hora. Quero orar pela sua vida. Coloque sua mão no seu coração. Você que está em casa também. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta noite preciosa na Tua presença. A Tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores. E nesta noite louvores estão sendo levantados. Um trono de louvor está sendo feito para recepcionar o Senhor. Ah, meu Deus, Tu és aquele que planeja. Tu fazes planos e planos de paz e planos de bênção. Ah, o Senhor tem planos maravilhosos para todo ser humano. O maior plano do Senhor é o plano da salvação. Quando Jesus, a provisão dos céus, veio e nos alcançou e supriu as nossas necessidades, a maior delas, a necessidade de salvação. Nós louvamos o Teu nome nesta noite de festa, nesta noite de celebração da provisão de Deus, da colheita da provisão. Meu Deus, nós Te agradecemos, porque o Senhor, nos Teus planos, escolheu cada casa, cada pessoa, assim como o endereço da viúva de Sarepta, Tu deste para Elias, Tu deste também o endereço de cada família aqui. E um mensageiro da provisão chegou lá, e lá chegou o Teu amor, a Tua provisão, chegou o Teu poder, o Teu milagre, e nós Te agradecemos nesta noite. Nós consagramos este programa a Ti, Senhor, casa de provisão, casa de bênção, casa de oração, consagramos a Ti nessa noite mais uma vez. Meu Pai, nós tomamos posse dos Teus milagres na nossa vida, em cada vida aqui, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Declare hoje, hoje o meu milagre vai chegar. Declare com fé. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago o preço ali que na cruz, foi pago ali na cruz. Me dá a vitória. Me dá a vitória. Nesta hora. Nessa hora. Hoje o meu milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar, amados, minutinho. Nós não podemos terminar sem estar recebendo aqui casa de provisão. Então eu vou pedir que cada líder aí de casa de provisão, tá? Pegue ali o seu discípulo aí de casa de provisão e traga ele aqui, tá bom? Então nesse momento, casa de provisão estão completando ali. O oitavo dá para colocar aí? Estão completando. Que coisa bonita, tremenda. Coisa tremenda. E aqui são as novas que irão para as casas. Estou vendo aqui a
Fernanda, né? Fernanda vai começar, né, Fernanda? Tá? E também o esposo aqui, que é o Eduardo, tá? Nós teremos nesse mês ainda o curso, tá? Teremos nesse mês o curso. Aí vocês já se adiantam aí, mas fazem o curso completar. Deixa eu conhecer aqui. Aqui é a Alicia. Alicia, os líderes Renata e Liliane. Tudo bem, Alice? Feliz em ter elas aí levando a provisão para você lá, a presença de Deus, né? Opa, que benção, que benção. Parabéns, tá? Parabéns. Aqui a fichinha dela, cadê eu? Vou pedir aqui, tira uma foto aqui, fiquem juntas. Um pouquinho, tira a foto, depois volta aí para o normal. Depois separa, tá? Aqui é a Brenda, né? Brenda, vira aqui sua casinha, Brenda, junto com a sua mãzinha. Aliás, são essas duas, né? Tira a foto aí, que lindo. Parabéns, Brenda. Que tremendo, que tremendo. Vocês não imaginam, isso aqui é um símbolo tremendo, né? É um símbolo... Vou mostrar aqui, tá, Brenda? Só um minutinho. Isso aqui é um símbolo tremendo, não sei se dá para ver daí, né? É um símbolo de que a minha casa tem a provisão de Deus, que é Jesus. A minha casa tem a provisão de Deus, que é Jesus. Olha só. Você não imagina a diferença que isso vai fazer para o resto da sua vida. Amém? Aí, aqui, a nossa irmãzinha aqui, também, Renata, fica ali junto com ela, tá? Para foto, tá? Aqui com eles, isso. Olha que tremendo. Casa de provisão. Esta é a Renata, a Renata Costa. Então, é mesmo, né? Então, chega um pouquinho lá perto dela ali, Adriana. Chega ali, perto dela. Pode. Por aí por cima mesmo. Só ficar em pé que o anjo tira a foto lá de baixo. Isso. Porque a nossa intérprete ali que fez, né? Junto. Então, está aí, glória a Deus. A Deus. Amém. Então, todos aí, né? Aqui são os novos. Agora eu quero que vocês vejam a casa de provisão. Casa de provisão não, casa de bênção. O líder vai pegar aqui, porque só o líder sabe quem é casa de bênção. Então, o líder vai pegar aqui a arca daquelas casas que já confirmaram casa de bênção. Aliás, todos vão ser casa de bênção, né? Mas tem aqueles que serão mensal e aqueles que serão semanal. Ok? Então tá aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão aí recebendo a arca de Deus. Queridos, vocês estão vendo aqui casa de provisão, aqueles que terminaram hoje, há casas em andamento ainda, e aqui novas casas de provisão que começam a partir de hoje, casas de bênção que começam a partir de hoje também, estão recebendo a arca. Antes de sair eu vou falar um pouquinho da arca. E casas de bênçãos que estavam paralisadas estão retornando agora. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa colheita. Olha que grande colheita, querido. Olha que grande colheita. Tá? A apóstola está filmando aqui, pastor Ângelo. E depois nós vamos botar na nossa página essa grande colheita. Que coisa tremenda. Nesse tempo de viver o extraordinário de Deus. Que coisa linda, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, porque assim como Isaac, que numa terra seca, que num tempo de seca, Isaac plantou e colheu a 100 por um, porque o Senhor estava com ele.
O Senhor tem estado com o maná. O Senhor tem estado com a provisão de Deus. E por isso, mesmo num tempo de dificuldades, a colheita tem sido 100 por 1. Meu Deus, que todas as tuas ricas bênçãos, todas as bênçãos que foram proclamadas aqui na palavra de hoje, recaiam e estejam permanentemente em cada casa de provisão. Essas que hoje completaram, as que vão iniciar, e também na casa de bênção. No nome de Jesus, eu abençoo e consagro cada mensageiro de provisão, cada mensageiro de bênção, cada líder aqui de 12, líder de célula, líder de casa de provisão, casa de bênção, casa de oração. Apresento e consagro a Ti, meu Pai, em o nome de Jesus. Consagra, abençoa, meu Pai, e assim como eles estão sendo provisão para as famílias, que suas famílias recebam da provisão do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Pode cantar, pode cantar. Aleluia, aleluia. Pode cantar com essa música assim, com essa música da colheita. Vocês poderão descer ali, pode ir para os seus lugares. Cadê? Pode começar. Amém? Obrigado, queridos. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Creio na tua palavra, vem chuva de restituição, os frutos serão abundantes e as eiras se encherão. Creio na tua palavra, vem chuva de restituição, os frutos serão abundantes e as eiras se encherão. O Senhor abrirá todo o seu bom tesouro, o ouro e a prata são minha porção. Eu viverei o melhor dos meus dias, valeu a pena sonhar. Transbordando estão de vinho os meus lagares, a tua provisão me revela que tu és fiel. Eu me alegrarei e celebrarei ao Deus que mudou meu lamento em festa, festa, grande festa. Eu me alegrarei e celebrarei ao Deus que mudou meu lamento em festa, festa, grande festa. Para terminar, eu celebrarei. Eu me alegrarei e celebrarei ao Deus que mudou meu lamento em festa, festa, grande festa, em grande festa. Uhul! Aleluia, aleluia. Sente um minutinho, queridos. Sente um minutinho, estamos quase terminando. Olha só, eu me alegrarei e celebrarei ao Deus que mudou meu lamento em festa. Sabe o que você acabou de cantar, o que nós acabamos de cantar, de declarar aqui? Que o seu lamento, o seu choro se transformará em festa. Nós falamos no passado, né? Eu celebrarei, eu me alegrarei e celebrarei ao Deus que mudou o meu lamento em festa. Então, algo que já aconteceu. Tá? Nós não estamos dizendo que mudará, nós já estamos dizendo que mudou. Mas isso é uma palavra profética, porque pode ser que você esteja com lamento aí, com lágrima nos olhos, um choro, ainda passando pelo meio do problema.
mas você já está cantando lá para o futuro. Olha, eu celebrarei, eu me alegrarei, eu celebrarei ao Deus que mudou o meu lamento em festa. Amém? Então, você já está profetizando o que vai acontecer na sua vida, na sua casa. Não importa, vai acontecer. Não tem como o maligno impedir, nada nem ninguém vai impedir. Vai acontecer. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu quero, antes de terminar, falar para vocês que receberam a arca. Todos que receberam a arca, levante aí a sua arquinha. Olha lá. Casa de bênção, casa de bênção. Esta arca significa que começou o casa de bênçãos na sua vida, na sua casa. Casa de bênção, qual a diferença da casa de provisão para a casa de bênção? A casa de provisão é aquela provisão que a gente busca no início, que chega a provisão, né? Que vem logo uma provisão material, supre uma necessidade, acontece, né? Deus também tem esse cuidado conosco. Então a casa de provisão é esse início. A casa de bênção significa o seguinte, que o Deus da provisão ficou na sua casa. Porque Elias foi até a casa daquela mulher, levou a provisão de Deus, depois saiu. A casa de bênção significa que o Senhor Jesus, simbolizado na arca, ele fica na sua casa. A gente pede até que você coloque a arquinha logo na sua sala lá, na estante, algum móvel, algum lugar. Lembrando que isso aqui é um símbolo do programa, não tem nada místico aqui. Nós não trabalhamos com misticismo. Isso aqui é um símbolo do programa Casa de Bênção, para você lembrar que a sua casa está recebendo a bênção do Senhor. Essa bênção é permanente. Então, há pessoas que vão poder receber uma vez por mês. Amém. 3 meses. Há pessoas que vão poder receber toda semana, como era a casa de provisão. Também 3 meses. Então, não importa. A modalidade que você puder é que será feita. Agora, ao cabo dos 3 meses, nós vamos ter aqui uma celebração chamada Fruto Fiel, Casa de Provisão. Amém. Desculpe, Fruto Fiel, Casa de Bênção. Tá? Aí você vai ter que vir depois de 3 meses aqui e você vai ter oportunidade, inclusive, de testemunhar maravilhas que Deus fez na sua vida. Vai ser tremendo. Olha, se prepare, porque a sua casa vai viver uma transformação de 3 meses. Amém? E eu quero somente ler o texto aqui, o texto de 2 Samuel capítulo 6. Porque quando Deus nos deu a casa de provisão, a casa de bênção, nos entregou a casa de bênção aqui. Casa de bênção é um programa exclusivo aqui do Maná 12. Quando Deus entregou a casa de bênção, Ele entregou com essa palavra que eu vou ler aqui agora, tá? Assim como Ele entregou casa de provisão, assim como Ele entregou casa de oração, casa de milagres, que vai começar. Esse mês ainda começa a casa de milagres também. E hoje casa de bênção. Olha lá, 2 Samuel 6, 11 e 12, tem aí? Diz assim, olha só, preste atenção. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. 3 meses. 3 meses. Foi assim que Deus me falou. Assim como a casa de Obed-edom foi abençoada por 3 meses, aquelas casas que receberem a casa de bênção serão abençoadas por 3 meses. Amém? Esse foi o entendimento que eu tive de Deus, da parte de Deus. Esse foi o entendimento. Então, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor fez o quê? O abençoou. Abençoou Obed-edom e a toda a sua família. Se prepare, porque a bênção extraordinária de Deus vai entrar na sua casa, vai abençoar a sua casa, a sua vida e toda a sua família. Não vai ficar ninguém de fora.
Amém? Mas isso é para quem crê. Aí a gente fala assim, o apóstolo fala isso com tanta certeza. Sim, porque a fé é a certeza do que se espera. Não é isso que eu espero, que a sua casa, a sua vida seja abençoada. Se é isso que eu espero, eu tenho que ter certeza. Hebreus 11:1, a fé é a certeza do que se espera, e é a prova do que não se vê. Nós não estamos vendo, mas já temos a prova é a fé. Amém. Amém? Vai acontecer. Eu não posso chegar aqui e dizer para você, talvez aconteça. Hein, teólogo Jefferson? O mago da teologia. Meu Deus, né? Agora é tudo mago, tudo no bom sentido. Você, nossa, que negócio de mago é esse? Eu vou até mudar esse nome, vão interpretar mal, hein, Jefferson? Mago. Mas é mago no sentido dos magos lá que foram levar presente para Jesus, tá bom? Os sábios. Vou até mudar aqui, vou mudar para sábio, senão o pessoal vai começar a interpretar mal aí, né? Esse negócio de mago. Olha lá. O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, versículo 12, e tudo o que ele possui. Então o Senhor Obed-edom, a casa de Obed-edom, abençoada. O negócio de Obed-edom, o trabalho de Obed-edom. Se Obed-edom tem uma empresa, a empresa de Obed-edom. Abençoou tudo naqueles 3 meses. Sabe, não quebrava. As coisas na casa de Obed-edom não quebrava, não estragava. Sabe, que a bênção estava ali instalada. Sabe, nem o animalzinho de Obed-edom ficava doente. 3 meses de bênção. Amém? Amém. Olha lá. O Senhor, por 3 meses o Senhor abençoou toda a sua família. E versículo 12, disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado, o Senhor Yahvé, tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, os bens. Lembra de Jó? O que Satanás disse para Jó? Para Deus em relação a Jó? O Senhor tem abençoado Jó. O Senhor tem colocado uma cerca ao redor dele, da família dele e dos bens dele. Aí é como se Satanás estivesse dizendo, eu não consigo entrar. Agora tira essa cerca, para ver se ele não vai te amaldiçoar. Deus tirou a cerca, hein? Deus coloca ao redor dos seus filhos essa cerca. Deus tirou. Jó, sem a cerca, enfrentou Satanás, e não é fácil enfrentar Satanás sem a cerca, hein? Eu sei que isso aqui é matéria de guerra espiritual que eu estou falando aqui agora. Enfrentar Satanás sem a cerca de proteção de Deus, não dá. É praticamente impossível. A gente enfrenta Satanás com a cerca de proteção de Deus à nossa volta. Tirar a cerca fica difícil. Deus tirou a cerca de Jó. Deus só deu uma ordem a Satanás, só não tira a vida dele. Porque se Deus não desse essa ordem, ele tirava. Uma vida sem a cerca de Deus é como um ratinho, preste atenção, é como um ratinho na boca de um gato. Como é que o gato faz com o ratinho? Pega, gira para um lado para o outro, joga, o ratinho voa e bate lá no chão, pá, o gato vai de novo, pula em cima dele, abocanha ele de novo, sacode para cá, para lá, joga na parede, plof, vai lá em cima. Não é assim? Sem a cerca de proteção, o ser humano fica igual um rato na boca de um gato. Então eu quero dizer para você, saia da boca do gato e venha para os braços do leão. Amém? Os braços do leão que te protege, é uma cerca ao teu redor. E hoje é o dia de você decidir sair da boca do gato. Amém? Amém. Aleluia. Meu Deus. Tempo tremendo. Só depende de você. E ele continua no versículo 12.
O Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom, tudo que ele possui, por um motivo, por uma causa. Qual o motivo? Qual foi o motivo? Qual a causa? Por causa de quê? Por causa da arca de Deus. Por causa da arca de Deus. Queridos, quem é a arca de Deus? Quem é a arca de Deus? Jesus. Jesus é a arca. Casa de provisão. A arca de Deus, a bênção de Deus entrou na sua casa. Amém? Amém. Então agora ele entrou para ficar, para permanecer. Nesse ano ainda, mais para o final do ano, nós vamos ter um evento chamado Encontro com Deus. Você que esteve em casa de provisão, casa de bênção, está sendo convidado para esse encontro. Amém? Esse encontro será um encontro com Deus. Você vai poder falar com Ele pessoalmente. Sabe o que é isso? Você vai poder falar para Ele, com Ele pessoalmente. Você vai poder dizer para Ele: obrigado, eu recebi a provisão. Eu tenho lá, minha casa foi casa de provisão, foi casa de bênção. Você vai conversar com Ele, Ele vai conversar com você. Isso não é extraordinário? Isso é extraordinário. Meu Deus, isso é difícil até de crente crer. É difícil até de crente crer, querido, de tão extraordinário que é. Então, queridos, esse ano, logo em seguida você será batizado, lá mesmo, lá na Estância Israel, no Rio Jordão que a gente tem lá. Vai ser batizado, porque é mais um selo que você está tendo com Deus, naquele encontro com Deus. Lá para o final do ano, vai orando, que vai ser tremendo, tá bom? Então que Deus te abençoe grandemente sua vida, sua casa. Deus abençoe o Maná 12, Igreja da Provisão de Deus, amém? Os que estão aqui, né? Não podemos ter todos aqui, porque o nosso número foi reduzido, né? Tivemos que reduzir para atender as orientações aí de segurança. Então, muitos estão em casa, mas os que estão em casa não podem vir. Grupo de risco, a idade, tem algum problema de saúde, ou é cuidador de alguém que tem problema de saúde. Saiba você que está em casa, você está em casa, mas você está aqui ao mesmo tempo. Amém? Amém? Que nós estamos juntos, somos um só povo. Glória a Deus. Então que Deus te abençoe. E eu vou orar para terminar. Você está assistindo pela Provisão TV, não é isso, Davi? Nós não estamos no YouTube, no Facebook agora. Estamos a partir de hoje direto no Provisão TV, lá no canal do YouTube. Você vai assinando, vai passando para os seus amigos, vizinhos, para ir se inscrevendo nesse canal do YouTube, para que a palavra de Deus seja espalhada, a bênção de Deus seja espalhada aí para as nações. Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu quero orar mais uma vez. Vamos nos colocar de pé, queridos. Quero orar. Agradecer todos aí da Casa de Provisão, parabéns, tá? Deus abençoe grandemente. E agora começamos uma nova etapa, hein, gente? Muitas casas de provisão, de bênção e de oração. Vem aí Casa de Milagres. Pastor João é um dos nossos pastores aqui da igreja. E eu pedi o pastor João para orar, encerrando a celebração desta noite. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tantas bênçãos, por tantos benefícios que têm chegado até nós, através do teu Filho Jesus Cristo, pelo grande amor com que tu nos amou, Senhor, com que tu nos amas, Senhor, que cada um possa reconhecer esse amor e se voltar mais e mais para ti, entendendo que não há outro Deus além de ti, não há outro caminho além do seu caminho. Nós te agradecemos por tudo, pela vida de cada um, que continue transbordando sobre cada vida, sobre cada família, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Desde já, Pai, e mais uma vez te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.